Olá, meu nome é Martim José Hoffman, sou aluno do quinto semestre do curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Augusto. E hoje vou apresentar para vocês um projeto referente à disciplina de manejo e produção florestal, o qual consiste na implantação da espécie Cabralha cangerana no município de Chapeta para a recuperação da mata ciliar às margens do rio Buricá. A cangerana então pertence à família das Meliáceae, e o nome Cabral é uma homenagem a Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, em 1500. Já o termo cangerano provém do tupi-guarani, que significa acauá-cajá e rana falso. Então encontra-se em vários estados brasileiros. E aqui eu trouxe um mapa então de identificação de ocorrência natural de cangerana no Brasil. Nós podemos observar através do mapa uma predominância na região sul do Brasil, principalmente nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Referente a características morfológicas. Então, a planta de cangerana ela possui uma altura média de 20 a 30 metros e um diâmetro médio de 50 a 120 centímetros quando adultas, sendo que necessita de 25 anos para atingir a fase adulta. O tronco geralmente é tortuoso e apresenta um hábito caducifólio, ou seja, perde totalmente suas folhas em determinada época do ano. A época de florescimento no Rio Grande do Sul ocorre entre os meses de fevereiro e março e a maturação dos frutos entre julho e dezembro. O fruto, então, possui um formato de cápsula globosa, contendo de 1 a 10 sementes, e a dispersão dos frutos e sementes ocorre principalmente por aves. Aqui nós temos algumas características dessas imagens, então, que foram apresentadas no slide anterior, que são o tronco, né, que é geralmente tortuoso, a coloração da casca acinzentada, a característica da coloração dos frutos, que é um vermelho alaranjado, que é atrativo para as aves, e quando maduro esses frutos, então eles se abrem e acaba ocorrendo a liberação das sementes. Importância econômica. A comercialização da madeira, então, é de extrema importância econômica devido à coloração avermelhada, e o valor da madeira em pé varia de 136 a 570 reais o metro cúbico. A madeira é bastante utilizada então na fabricação de móveis e construção civil devido à sua coloração. As árvores são bastante utilizadas no paisagismo e para a recuperação ambiental, principalmente para a recomposição de mata ciliar devido a ser resistentes à inundação temporária. O suco dos frutos ele pode ser usado como inseticida e o chá da casca é utilizado na medicina popular como um poderoso reconstituinte dos estados anêmicos. Aqui nós podemos observar a coloração da madeira, a coloração avermelhada, o que é bastante interessante para a indústria moveleira e para a construção civil. As mudas elas podem ser produzidas de duas maneiras, né? A primeira via semente, então deve-se semear em sementeiras e depois repicar para tubetes ou sacos plásticos. A germinação leva de 13 a 73 dias e a taxa germinativa é de 60%. As sementes são recalcitrantes, ou seja, elas tendem a perder a viabilidade com o passar do tempo devido à perca do conteúdo de água no interior de suas sementes. Então recomenda-se que haja o despolpamento da mesma e logo após o despolpamento o plantio, sendo que as sementes então elas não apresentam dormência. A cangerana também propaga-se de forma vegetativa, por enxertia, pelo método de garfagem fenda cheia, apresentando 50% de pegamento após 30 dias. As principais pragas. A cangerana ela é pouco afetada pela broca das meliáceas, em comparação ao cedro, e a madeira é bastante resistente ao ataque de cupins, devido a características e substâncias que a planta emprega na madeira ao longo do seu ciclo de vida. Então, o objetivo do projeto é a recuperação da mata ciliar às margens do rio Buricá, no município de Chapeta, e além disso, o produtor pode comercializar a madeira devido ao seu alto valor de mercado. Lembrando que, então, para a comercialização da madeira, deve haver um corte escalonado, aproveitando então o rebrote, e escalonado para que se mantenha a quantidade mínima de mata ciliar às margens do rio. A importância da mata ciliar. Então, a mata ciliar ela desempenha um papel de filtro na bacia hidrográfica entre as partes mais altas e as partes mais baixas,
e como regulador do fluxo de água, sedimentos e nutrientes, e também previne e impede o assoreamento dos rios, né? A imagem do lado ela apresenta a largura mínima de mata ciliar que deve ter, que muda conforme a largura do rio. Então, para nascentes, nós temos que ter no mínimo um raio de 50 metros de vegetação nativa, e em largura do rio menor que 10 metros, no mínimo 30 metros de mata ciliar, e assim sucessivamente. A área. O local escolhido para a implantação do projeto então encontra-se na área rural do município de Chiappeta, mais precisamente na comunidade Nova Conquista. O clima do município, segundo Köppen, é subtropical úmido, com chuvas bem distribuídas durante o ano. O rio Buricá apresenta de 8 a 10 metros de largura, então seriam necessários 30 metros de mata ciliar, o que não foi encontrado no local, já que a vegetação que existe ela varia de 16 a 20 metros. Então se faz necessária a recomposição dessa vegetação a fim de manter a largura mínima de mata ciliar. Então para isso serão implantadas as mudas de canjerana a partir da vegetação já existente e uma faixa de 20 metros de largura por 380 metros de comprimento, totalizando 7.600 metros quadrados ou 0,76 hectares. Aqui tem uma imagem ilustrativa do local de implantação do projeto. Agora então nós vamos observar algumas fotos tiradas no local de implantação do projeto. Nós podemos observar onde será realizado o plantio das mudas de canjerana, bem como as características referentes ao rio, como largura, e a importância que a mata ciliar representará no local, evitando o transporte de sedimentos. Também foi realizado a medida da largura da vegetação já existente, observando os valores de 15 e 19 metros. E a seguir então continua a apresentação de alguns aspectos técnicos sobre a implantação do projeto. O plantio deve ser realizado respeitando o espaçamento de 3 por 2 metros. Esse espaçamento ele foi escolhido então porque foi onde se obteve os melhores índices volumétricos em experimentos para plantio comercial. Então, caso o produtor futuramente queira comercializar, esse espaçamento vai permitir um bom rendimento volumétrico de madeira. As covas elas devem ter 25 cm de largura e 25 cm de profundidade e deve ser feito um coroamento de 80 cm ao redor de cada planta. O adubo utilizado para plantio deve ser de NPK na proporção de 10-20-10, deve ser utilizado 120 gramas por planta, ou também pode-se utilizar um adubo orgânico, aproximadamente 3 kg. Após o plantio, recomenda-se a aplicação de cobertura morta na área do coroamento, para que se mantenha umidade próximo à muda e também para evitar a emergência de plantas daninhas. As mudas foram orçadas pelo site da Ancruz Plantas e a adubação foi orçada em cooperativas instaladas no município de realização do projeto, no caso Chiappeta, Rio Grande do Sul. O orçamento para implantação. Então, nós tendo o espaçamento que vai ser plantado e a área total, faz-se necessário 1.267 mudas e o valor unitário por mudas foi de R$ 9,99, totalizando R$ 12.657,33. A adubação será necessário 152 kg, sendo que o valor para uma saca de 50 kg é de R$ 210,50, totalizando R$ 639,92. Foi orçado junto então o valor de mão de obra ou outros custos em torno de R$ 1.000 e o total então para o orçamento de implantação seria de R$ 14.297,25. Cronograma. Então o plantio deve ser realizado entre agosto e setembro. A roçada deve ser realizada a cada 2 meses durante os 3 primeiros anos de desenvolvimento da cultura. A adubação de manutenção a cada 36 meses, conforme a análise de solo. Essa adubação de manutenção deve ser realizada somente se o produtor irá comercializar ou não as árvores no futuro. E o corte e comercialização a partir de 15 anos para uso comum e 25 anos para comercialização da madeira. O corte e comercialização da madeira, então, se houver o corte e comercialização, deve ser feito de maneira escalonada, como já dito anteriormente, e deve-se aproveitar o rebrote
Então o escalonamento é importante para que se mantenha a quantidade mínima de mata ciliar. Conclusão. Então, ao realizar o projeto, nós podemos concluir então que o plantio comercial, único e exclusivamente comercial, pode não ser viável, devido ao longo período que as plantas levam para atingir a fase adulta e um bom rendimento volumétrico de madeira. Porém, as árvores de canjerana elas apresentam boas características para a recuperação da mata ciliar, pois elas resistem a inundações temporárias. E também são fonte de alimento para pássaros, e elas então irão contribuir para o desenvolvimento da biodiversidade local. Agradeço pela atenção, da minha parte seria isso, e até a próxima.